Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha. Então, a gente tinha falado da última vez sobre o início da batalha ali, né? A gente tinha parado nessa parte, na qual Duryodhana pede para Bhishma para ele ser o comandante do exército, né? Já que seria a escolha óbvia, ele era o mais velho, ele era o mais forte, ele era o mais qualificado para isso. E pediu para ele apoiar todos os outros, porque ele tinha um certo medo de que Bhishma não ia lutar ali de todo o coração, porque ele sabia, como todo mundo sabia, que Bhishma ele torcia pelos Pandavas, né? Então, ele também pediu para que Bhishma falasse das forças e das fraquezas, para que ele fizesse uma análise ali da situação dos dois exércitos, né? Bhishma, ele também conversa com o Drishtadyumna, né? Eles concordam que eles vão lutar corretamente de acordo com o código dos kshatras e tudo mais, mas quando eles fazem esse acordo, Drishtadyumna, né, está do lado dos Pandavas, ele fala tudo bem, mas tem uma coisa, se os Kurus quebrarem o código, nós também vamos quebrar, então a luta tem que ser justa, os dois têm que estar lutando segundo os códigos, né? E aí, baseado nisso, ele informou para Drishtadyumna que ele não lutaria contra Shikandi. Por quê? Vamos lembrar lá atrás o que aconteceu, que Shikandi, na verdade, é Amba, que tinha morrido, porque, né, pensando na situação toda lá, quando Bhishma levou ela e as suas duas irmãs, e aí ela ficou sem ninguém para casar, e aí deu aquela confusão toda. Se alguém não sabe do que eu estou falando ou não lembra, volta lá atrás, que vai ver nos vídeos anteriores. Então ela tinha feito toda uma situação lá, austeridade e tal, não sei o quê, para nascer um corpo com o qual ela pudesse ser a causa da destruição de Bhishma, era isso que ela queria. E aí ela nasceu como Shikandini, que era uma mulher, e aí ela se transformou em homem, mas Bhishma, ele ainda via ela como Amba, e então era contra os princípios dele atacar Amba. Por quê? Dentro das leis védicas, tem classes de pessoas que sempre devem ser protegidas, né? Então, as classes mais importantes, bom, as vacas devem ser protegidas, porque sem vaca você não tem, basicamente, nenhum tipo de samskara, né? Nenhum tipo de rito de passagem. Por quê? A gente oferece o ghee, que é a manteiga clarificada no fogo do sacrifício, quando a gente vai fazer uma cerimônia de iniciação espiritual, uma cerimônia de casamento, uma cerimônia de nascimento, de dar o nome da criança. Então, e tem outros motivos também, mas basicamente a vaca, ela é considerada sagrada, e a proteção às vacas, ela garante a paz e a prosperidade da sociedade. Então, por isso que elas têm que ser protegidas, porque elas são muito importantes. Não é porque elas são fracas, ou porque não é isso, mas é porque elas são importantes, elas são a base dessa cultura. As crianças também devem ser protegidas, porque elas são o futuro da nação. Então, a proteção às crianças é extremamente importante, em todos os sentidos, não só fisicamente, psicologicamente, uma boa educação, isso tudo protege as crianças, né? As mulheres, por quê? Porque as mulheres também são consideradas, de certa maneira, a base da sociedade, assim como as vacas e as crianças, porque as mulheres têm várias qualidades, que é bom, claro, os homens também têm, mas as mulheres, elas são conhecidas dentro da sociedade védica por manter as tradições familiares, né? E fora que a energia feminina, né, como a gente vê em Sarasvati, como a gente vê falado na Bhagavad Gita, ela tem a ver com conhecimento, com a inteligência, com vários aspectos que são importantes dentro da cultura. E, bom, sem as mulheres, os homens não podem fazer, por exemplo, cerimônias de fogo. Em algumas classes, em alguns lugares, eles não podem adorar a deidade, né? Embora a gente esteja numa cultura atualmente, pelo menos dentro da ISKCON, em que é natural sannyasis fazerem esse tipo de coisa, e brahmacharis também. Originalmente, na cultura védica, acho que eu já falei sobre isso, então não vou me alongar, mas você tem, por exemplo, o cara escreveu uma carta lá, fulano das brahmachari, ou Maharaj, não sei o que lá, Goswami. Quando a pessoa é casada, ela coloca fulaninho Adhikari.
Adhikari significa aquele que tem a qualificação, aquele que tem o direito de realizar determinados serviços. A gente ainda vê isso, por exemplo, em lugares como Chidambaram, que, diga-se de passagem, é o único lugar em toda a Índia que ainda permanece todas as adorações diárias completas, todos os dias. É o único lugar que eu tenho notícia que ainda, e segundo eles próprios, que ainda mantém todas as adorações diárias completas e da maneira como deve ser, segundo delineado pelos Vedas e tudo mais. Lá eles seguem esse princípio também. Só um homem casado pode tocar na deidade, tem o direito de adorar a deidade, porque sem a Shakti um homem não poderia fazer isso. Então, se ele fosse um brahmacharya, um sannyasi, ele não poderia fazer isso. As mulheres são aquelas que dão nascimento às crianças. É claro, precisa de um homem também, mas assim, se o homem morrer enquanto a mulher está grávida, acabou de ficar grávida, a criança ainda pode existir. Se a mulher morrer assim que ela fica grávida, a criança não vai ter como continuar. Então tem vários aspectos, do mais grosseiro ao mais sutil, que envolve isso, assim, principalmente a questão da cerimônia de fogo, como eu falei, que originalmente não é feito por brahmacharis nem sannyasis, só por mulheres ou por homens casados. Os homens casados não poderiam ir a lugares de peregrinação sem as esposas, isso também não é considerado ainda hoje, né, em alguns dos lugares em que se faz casamento, porque o casamento também é diferente em diferentes partes da Índia, mas em alguns lugares uma das promessas que o marido faz é que ele não vai a lugares de peregrinação sem a esposa. Isso também tem um motivo, porque é dito que nada do que o homem casado faça frutifica se ele não tiver sua esposa do lado. Então, as mulheres têm uma importância muito grande dentro da cultura védica, assim como também os brahmanas, que são aqueles que detêm o conhecimento, que são a classe erudita, que são os professores, que são os sacerdotes, porque eles vão direcionar toda a sociedade, senão vira uma sociedade sem cabeça. Uma sociedade sem cabeça vai acontecer o que está acontecendo com a nossa. Então, por que eu estou falando isso? Porque então Bhishma, ele considerava que ele lutar contra Amba, que era uma mulher, ia contra os princípios dele, porque ele entendia a posição em que as mulheres estavam e ele achava que seria errado ele fazer isso, que isso iria contra os códigos dele. E, portanto, ele não vai fazer isso. Então ele forma, olha, se Shikandi lutar, eu não vou lutar contra ele. Ele já deixa todo mundo sabendo, do lado dele, né? Bom, e aí então, como Duryodhana tinha pedido para ele falar sobre os grandes guerreiros, sobre as forças e fraquezas, ele começa a falar, ele começa a elogiar, a falar da competência dos guerreiros incríveis que estavam por ali no seu exército e tudo mais. E aí ele vai falar sobre Karna. A gente não falou muito sobre Karna ainda, depois a gente vai falar, vai ter uma parte só sobre ele, então também não vou ficar adentrando muito, não vou contar as histórias dele, depois só eu vou contar o que aconteceu. Mas basicamente ele falou, como ele estava falando de forças e fraquezas, ele falou assim, tem Karna também, que assim, né, ele é meio guerreiro, ele é como se fosse a metade de um guerreiro aqui. Ou seja, basicamente ele quase que chamou Karna de café com leite, assim. E é claro que ninguém gosta de ser visto dessa maneira, ser chamado dessa maneira, ainda mais um kshatriya que tem seu orgulho ali na frente de todo mundo, ser chamado de meio guerreiro, de metade de um guerreiro. Isso foi assim, acabou com o ego de Karna. Por que ele falou isso? Porque Karna tinha uma das grandes forças dele, é que ele tinha uma armadura especial, e ele perdeu essa armadura, né? Ela foi tomada por Indra, e ele também tinha sido amaldiçoado por um Brahmana, e a gente sabe que a maldição de um Brahmana pega, não tem como, e pelo próprio Parashurama. Então, assim, ele não estava no seu potencial total, estava faltando muita coisa para ele. Por isso que Bhishma considerou ele como meio guerreiro. Então, mas quando ele falou isso, Karna, embora fosse uma verdade, Karna ficou furioso, né? E aí ele disse que não, que isso era um absurdo, que ele podia acabar com os Pandavas sozinho, só que ele não ia fazer isso. Por quê? Porque Bhishma era o comandante do exército. E aí o que ele falou? Se um exército ganha, todas as glórias vão para o comandante, não para cada um. Ninguém vai ficar falando o nome de cada um dos guerreiros. Então, eu não vou lutar, porque eu sei que se eu lutar, eu acabo com todos os Pandavas sozinhos e Bhishma vai receber a glória. E ele é um arrogante que está me humilhando. E aí ele acusou Bhishma, falou que ele estava tentando causar dissidência dentro do exército,
porque ele estava colocando uns contra outros, ele estava glorificando um e falando mal de outros. E aí Bhishma ficou furioso com isso também, porque não era isso que ele estava falando, ele simplesmente estava fazendo uma avaliação sincera e neutra do que estava ali, como Duryodhana tinha pedido, ele estava nessa posição, porque ele era o general. E aí, bom, Karna levou para o lado pessoal, não gostou de quando ele falou a verdade. Isso de vez em quando acontece nesse mundo, como a gente já sabe, né? Então, Duryodhana aí ficou meio assim, porque ele ficou naquela situação, né? Tava Karna e Bhishma, os dois do seu exército ali prontos para brigar. E aí, quando Karna começou a acusar Bhishma de estar criando dissidência dentro do exército, como se ele não fosse leal ao exército, como se ele quisesse, na verdade, estar criando algum problema ali para o exército se enfraquecer, Bhishma ficou muito furioso, porque ele nunca escondeu de ninguém que ele queria que os Pandavas ganhassem, mas ele não admitia que desconfiassem ou que colocassem em dúvida o poder e o valor dele como guerreiro, a veracidade, o comprometimento dele, o apego dele ao Dharma, a fazer aquilo que é certo e tudo mais. Então, aí Bhishma ficou irado também e desafiou ele, falou que podia acabar com ele ali naquela hora mesmo. E aí foi quando Duryodhana viu que ele tinha que interferir para acalmar os ânimos. E aí ele pensou, né? Bom, se eu mando o Bhishma embora, ele vai. Ele vai e eu vou perder o melhor comandante. E aí vai ser, ele já não quer lutar mesmo contra os Pandavas, vai ser uma ótima desculpa, tipo, não, Duryodhana me mandou embora. E aí Karna fica. Se eu falo pra Karna segurar a onda, então fica aí quietinho na sua, eu sei que ele vai ser sempre leal a mim. Então, se alguma coisa der errado com o Bhishma, eu posso chamar Karna. Agora, se eu coloco o Karna e deixo o Bhishma embora, quando eu chamar Bhishma, ele não vai voltar. Então, ele fez todo um pensamento ali diplomático, político, estratégico e pediu pra Karna se acalmar, pediu para Bhishma se acalmar também, continuar sendo o comandante deles ali, o general do exército. Falou com Karna, tudo bem, eu entendo que você não queira lutar enquanto o Bhishma estiver aqui, então assim, fica aqui comigo, meu amigo, senta aí, fica tranquilo, não lute por enquanto e tal. E ele, de alguma maneira, ele conseguiu então acalmar os ânimos ali. E aí Bhishma vai falar sobre o exército oposto, né? Tinha falado dos guerreiros ali do lado deles, aí ele começa a falar sobre do lado dos Pandavas, e aí é claro, ele vai glorificar pra caramba todo mundo, especialmente Krishna e tudo mais. Embora Krishna não esteja na batalha, ele vai glorificar todos os Pandavas, tinha muitos guerreiros qualificados ali, na verdade, né? Então ele vai dar uma passada também pelo exército oposto. Bom, aí a gente tem o primeiro dia da batalha, e Bhishma, ele tá daquele jeito, então assim, ele sai matando muita gente, mas muita gente mesmo, tanto que quando chega no final do dia, quando eles se recolhem, e o Yudhishthira fala para Krishna assim, nossa Krishna, eu vendo uma coisa dessa, eu fico pensando que é melhor renunciar tudo, ir para a floresta, mandar todos os guerreiros de volta para casa, porque assim, eu tô simplesmente aqui parado, testemunhando um monte de guerreiro, assim, jogando sua vida fora, no sentido de perdendo a sua vida, eu simplesmente estou vendo os meus soldados sacrificarem a sua vida nas mãos de Bhishma. Porque quem chegava perto, ele matou muita gente no primeiro dia, ele estava assim feroz. Depois, no segundo, terceiro dia, a coisa foi ficando um pouquinho mais equilibrada. No quarto dia da batalha, Bhima, não Bhishma, Bhima, um dos Pandavas, irmão de Yudhishthira, irmão de Arjuna, ele luta contra Duryodhana. E Bhima era muito forte. E aí, Duryodhana quase morre nesse dia. Quando Bhishma vê que Duryodhana está acabado já, aí ele vem, ele interfere, ele luta contra Bhima, ele luta contra um exército inteiro, eles conseguem meio que colocar Duryodhana numa situação muito difícil. Ele é cercado por um exército de elefantes e muitos guerreiros vêm, eles dão uma isolada nele assim e conseguem pegar ele ali sozinho. E Bhishma vem, luta contra Bhima, luta contra o exército com vários homens, luta contra o exército de elefantes, tudo sozinho, e acaba com todo mundo. Bom, Duryodhana, além de ficar ferido fisicamente, o ego dele ficou assim também daquele jeito, né? Porque você imagina um kshatriya, eu tô contra Bhima, enfim, ele não estava nada bem. Mas além disso, ele teve naquele momento ali a oportunidade de ver o nível de guerreiro que Bhishma era.
E ele vendo aquilo tudo depois, quando eles saem do campo de batalha, quando o dia acaba, ele fala com Bhishma como é possível que tendo um guerreiro como você, fora os outros grandes guerreiros que a gente tem, mas assim, eu vi o que você fez hoje sozinho, como é possível a gente não ter ganhado essa batalha no primeiro dia? Porque assim, o nosso exército é muito maior. Nós temos ótimos guerreiros. E só de ter você pode acabar com o exército inteiro sozinho. Como que a gente não ganhou até agora? Como que essa batalha está durando 4 dias já, nesse nível que você luta? E aí Bhishma falou, bom, é porque eu já tinha te avisado. Krishna está do outro lado, não tem como ganhar. Aí o Duryodhana fica assim, gente, mas como é isso? Ele fala, mas como assim? Você sempre fala isso, você já me falou isso várias vezes, porque se Krishna estiver do lado... Tá, mas o que tem? Por quê? Por que não? O que Krishna tem de tão especial assim que, sabe, só por ele estar do outro lado, ele nem está lutando? O que é isso? Por que toda hora você fala isso? E aí, então, Bhishma vai e começa a falar sobre Krishna. Ele começa a glorificar Krishna. E aí ele conta, inclusive, para Duryodhana, que quando a gente, se vocês lembrarem, né, a gente falou que Bhishma, quando ele foi, né, concebido, quando ele nasceu, na verdade, ele foi levado por Ganga, a mãe dele, para os planetas celestiais. Ele foi criado e teve sua educação toda nos planetas celestiais, depois que ele voltou para a Terra. E aí ele estava contando que naquela época, quando ele estava nos planetas celestiais, os sábios contaram para ele que uma vez Ganga e todas as divindades, todos os semideuses foram até Shvetadvipa, onde eles vão para falar com Vishnu quando tem algum problema acontecendo. E aí eles estavam pedindo por uma encarnação que desse uma aliviada na Terra, que aliviasse a Terra dos asuras, das pessoas não divinas. E naquela ocasião, o próprio Vishnu, o próprio Krishna, o próprio Narayana falou que ele viria à Terra, que ele satisfaria esse desejo dos semideuses. E aí ele falou que ele viria, mas ele não viria sozinho. Quem que viria para a Terra? Viria Nara e Narayana. A gente já ouviu falar, quem tem alguma familiaridade com as escrituras védicas, com Bhagavata Purana e tal, sobre Nara e Narayana, mas normalmente a gente fica assim, tá, Nara e Narayana é um só, são dois, quem que é esse mesmo? A gente não ouve muito falar sobre eles, né? Nara e Narayana são... Bom, Narayana é Krishna, é Vishnu, e Nara, que seria o ser humano supremo, esse ser que está sempre acompanhado de Vishnu, que é perfeito e que está sempre junto com ele em todos os momentos, é Arjuna. Então, a gente tem essa informação dessa existência, dessa encarnação de Nara e Narayana, e agora essa dupla estava de volta como Krishna e Arjuna. Então, os dois eram simplesmente imbatíveis ali, simplesmente imbatíveis. Então, ele fala que, né, Krishna veio como Narayana veio como Krishna, o Vishnu veio como Krishna, ou, enfim, o próprio Krishna veio como Krishna. Dependendo da linha filosófica que a pessoa segue, ela vai ter diferentes entendimentos a respeito disso, mas o que importa é, Narayana veio, né, Krishna veio, Vishnu veio. E era aquele Krishna que estava ali lutando do lado oposto. Lutando não, simplesmente conduzindo o carro de guerra do lado oposto. E aquele Inara, que é esse Rishi que tinha vivido há tanto tempo atrás e que é também uma encarnação divina, era o próprio Arjuna. Então assim, não é uma boa ideia lutar contra eles. E por que Krishna veio? Por que Vishnu veio? Para aliviar a terra dos asuras. E aí... Duryodhana ficou muito pensativo nesse momento, porque ele pensou assim, cara, eu não sou um cara ruim, né? Porque assim, se Vishnu veio à Terra para aliviar a Terra dos demônios, poxa, eu sou um cara inteligente, eu sou caridoso, eu trato com respeito os brahmanas, enfim, ele tinha uma ideia sobre ele mesmo, vamos dizer que ela não era tão verdadeira assim. Mas como eu já falei algumas vezes, a gente sempre consegue justificar muitas das coisas que a gente faz. Tudo nesse mundo tem justificativa, embora nem tudo seja justificável, né? Então, assim, a gente dá justificativas pra gente mesmo, porque como a gente sabe dos nossos motivos, e poucas são as pessoas no mundo que vão falar assim, eu faço isso porque eu sou sacana, eu faço isso porque eu sou mal, eu faço isso porque eu sou ruim. A maioria fala, não, eu faço isso porque o fulano fez tal coisa.
Eu faço isso porque, na verdade, eu quero proteger as pessoas. Eu faço isso porque eu sou bondoso, na verdade. Só que as coisas em si que a gente faz nem sempre são boas. Então, muitas vezes isso é um auto-engano. Então, o que acontece é que Duryodhana, ele tinha esse discurso para ele mesmo porque ele entendia as motivações dele, ele não achava que ele estava fazendo as coisas porque ele era ruim. Ele achava que ele estava fazendo aquilo que era certo dentro da cabeça dele. É claro que assim, ele tinha pessoas que apoiavam ele, inclusive. Ele tinha o seu tio, que era mais velho, que era uma pessoa respeitável e estava apoiando ele. Ele tinha o seu próprio pai muitas vezes apoiando ele. Mas ele não via que aquelas pessoas que eram aceitas como grandes autoridades, tipo Bhishma, tipo Vidura, tipo o próprio Krishna, que essas pessoas não concordavam com ele. Então tem isso também, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ver quem são as verdadeiras autoridades, se elas concordam com a gente. Senão a gente simplesmente pega as pessoas que nos interessam, sempre vai ter gente que vai concordar com a gente, né? Então assim, bom, enfim, não vou ficar entrando muito nesse assunto, porque também não é esse o tópico agora, mas ele achou meio inacreditável que assim, poxa, imagina, se Deus viesse para a Terra, se Bhagavan, se a pessoa suprema viesse para a Terra, ela ia vir para castigar uma pessoa como eu, sendo que tem um monte de pessoas demoníacas por aí, tem um monte de rakshasas, tem pessoas que comem gente viva e não sei o que, a gente vê essas histórias no Mahabharata, né? Pessoas que fazem atrocidades, sabe? Eu não sou assim. Eu não mato uma pessoa inocente, eu não... Enfim, ele vai pensando tudo que ele não faz, né? Mas ele não conseguia se ver como um asura. Só que o que acontece é que ele não aceitava. Sequer, mesmo ele estando diante de Krishna, ele não aceitava a pessoa de Krishna, ele não aceitava os conselhos das autoridades, dos gurus, ele não aceitava o conselho e a autoridade e todos os argumentos daquelas pessoas que não eram exatamente o guru ou gurus dele, mas que eram pessoas mais velhas, pessoas sábias e tudo mais. E ele não conseguia ver as qualidades dos seus próprios primos por causa da inveja, ele não conseguia ver como ele estava sendo pecaminoso, ele não estava agindo de acordo com as escrituras em vários momentos, como por exemplo no vídeo passado que eu falei que ele queria prender Krishna, embora Krishna fosse um mensageiro, isso era totalmente contra assim, os códigos, né? E, então assim, mas como ele conseguiu justificar tudo para ele mesmo, ele não entendia isso, ele ficava, se Deus viesse na Terra, ele não ia vir para punir uma pessoa como eu, tem gente por aí que é muito pior, tem gente fazendo coisas absurdas, então ele não conseguia entender isso, e aí, então, mas ele ficou pensando, ruminando essa ideia, né? Poxa, como que Krishna, se ele é Bhagavan mesmo, se ele é Vishnu mesmo, não é possível, como é que ele está se colocando contra mim? Ele achava que, na verdade, as pessoas não entendiam ele não achava que ele era mau, ele achava que ele era mal compreendido, e não que ele era uma pessoa má. Mas ele ficou pensando nisso, e aí, quando ele foi dormir, então, ele começou a pensar assim, bom, se Krishna realmente for Deus, não tenho nada a perder aqui no meu aposento, ninguém está vendo, se eu me curvar perante ele. Se ele não for, ninguém viu, não vai fazer mal. Mas se ele for, pode ser que eu me curvando aqui diante dele, eu até ganhe uma atividade piedosa, uma força aí para ganhar na batalha amanhã. E aí ele vai e presta reverências para Krishna. Assim, Krishna não estava presente como pessoa ali diante dele, mas ele presta reverências para Krishna ali naquele momento. E ele fica pensando em Krishna, pensando naquelas coisas que Bhishma falou, ou seja, em todas aquelas glorificações de Krishna. E aí é dito que ele sente uma paz tão grande, pela primeira vez, assim, em muito tempo, ele se sente pacífico, ele sente o coração dele acalmar. Só que o problema é que no dia seguinte não, a guerra continua. Então é interessante porque ele estava tão apegado aos desejos egoístas dele, à ganância, à inveja, ele estava tão encoberto por essas coisas que mesmo ele se sentindo bem quando ele pensou em Krishna, quando ele glorificou Krishna, quando ele lembrou da glorificação de Krishna, mesmo ele sabendo que talvez Krishna fosse realmente Bhagavan, mesmo diante de todas essas circunstâncias, ele se curva diante de Krishna, mas ele não se curvou para o desejo de Krishna. Ele não se curvou diante das instruções de Krishna. Então, simplesmente se curvar diante de Krishna é muito bom,
da deidade ou da própria pessoa de Krishna ou do pensamento na pessoa de Krishna é muito bom, mas até mesmo Duryodhana fez isso. Então a diferença é que os Pandavas, eles sempre se curvaram aos desejos de Krishna, às instruções de Krishna, né? Então a gente vê isso mesmo que seja com o mestre espiritual, muitas pessoas se curvam para o mestre espiritual, mas na hora que ele dá uma ordem, que ele dá uma instrução, aí o ego não deixa, né? Então Duryodhana mostra esse aspecto que é muito interessante. Ele tem ali a chance, ele tem um momento dele de poder mudar, e é muito incrível porque Bhishma, se mantendo na sua posição, fazendo a sua obrigação, ele tem esse lugar de poder pregar, de poder falar das glórias de Krishna para Duryodhana. Por um momento, a gente sabe, as pessoas têm livre-arbítrio, de qualquer maneira as pessoas acabam tendo livre-arbítrio, independente da situação que elas estejam. Então assim, ali naquele momento, ele é uma pessoa que, por estar corretamente situado, ou seja, fazendo o seu dever, ainda que fosse do lado oposto do campo de batalha, pelo desejo de Krishna, ele tem a oportunidade de falar sobre Krishna para Duryodhana. Porque ele é um devoto puro, ele consegue instigar essa coisa dentro de Duryodhana, de levar Duryodhana realmente a sentir alguma coisa assim, a pensar sobre a posição de Krishna. Ele consegue levar Duryodhana a se curvar diante de Krishna, mas Duryodhana tem a sua escolha e ele, mais uma vez, faz a escolha errada e resolve que não, que a guerra vai continuar e que é isso mesmo. Então, o legal do Mahabharata é isso, é a gente pegar e ver essas coisas assim, né, e tentar cada vez menos ser como Duryodhana, né? Você vê que a falta de capacidade de autoanálise sincera dele atrapalhou muito em várias situações, essa coisa do auto-engano, né, do egoísmo, da inveja. Então é bem interessante a gente analisar esses aspectos assim e nos inspirar para que a gente possa cada vez mais se guiar pela atitude daquelas pessoas que estão de acordo com o Dharma, que estão agindo corretamente, e não o contrário, e ver em quais momentos a gente também dá uma Duryodhanada. Então é isso. Na próxima a gente vai falar um pouquinho mais, continuando nesses tópicos, e os tópicos que a gente está tocando, por exemplo, essa história de Karna, outras histórias que eu fui passando assim, a gente vai voltar, porque lembrando que a proposta aqui não é falar do Mahabharata do início ao fim, não é exatamente seguir simplesmente uma cronologia. Isso está acontecendo um pouco porque Bhishma é muita coisa sobre ele, porque ele viveu muito, né? Ele passou por várias gerações, inclusive ele morria quando ele quisesse, então assim, ele está lá atrás, né? Desde a época de Shantanu, então é muito longa a história dele. Mas as histórias de cada um deles que vão aparecendo ali, igual eu falei um pouco sobre Karna, é muito interessante também, e a gente vai aprender muitas coisas com essas figuras. Então a gente vai, acabando o Bhishma, e acreditem, uma hora acaba, a gente vai falar um pouco sobre essas outras figuras também, poder falar um pouco da história delas e entender vários outros aspectos que tem aí. Ok? Om Tat Sat.